Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Hoje faz um ano que estamos realizando nossas reuniões virtuais em virtude da pandemia. A partir do distanciamento, resolvemos fazer as reuniões virtuais e tenho certeza que ela está sendo de grande valia para todos que estão nos assistindo e para nós também, para não perdermos a união, não perdermos a nossa irmandade. Mesmo de longe, tenham certeza que o nosso amor, o nosso carinho por vocês continua o mesmo e gostaríamos de todos juntos. Mas como neste momento não é possível, vamos continuar nos encontrando todos os sábados à noite, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, continuam disponibilizadas as aulas da evangelização e da pré-mocidade pelas irmãs Rose, Regina e Clarice. Continuem colocando seus filhos para assistir pelo YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos fechar nossos olhos, relaxar nossos corpos e nossas mentes e nos concentrar, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, rogando o amparo espiritual para a nossa reunião, incorporando em nossos íntimos os ensinamentos que vamos receber, mentalizando nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos necessitados, onde quer que estejam neste momento. Que eles recebam nossas preces carinhosas e nossas vibrações de otimismo, saúde e paz. Que os protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam ao nosso lado e nos seus lares, nos cobrindo com seu manto divino de proteção e amor. Vamos nos concentrar no bem, na paz interior. A vida nos dará sinais que irá iluminar nossos caminhos. Tudo o que passamos é para a nossa evolução. Nossas expiações devem ser encaradas com bom ânimo, paciência e resignação. Tenhamos fé e não deixemos de lutar. Tenhamos esperança que o melhor está ainda para chegar. Que os médicos espirituais nos auxiliem e nos curem das mazelas físicas e mentais. Que os enfermos hospitalizados ou em seus lares num leito de dor, recebam o medicamento necessário para a sua recuperação e o alívio de suas dores. Que esta pandemia que está assolando o planeta e parece não ter fim, seja dizimada e dê lugar a algo muito melhor. Devemos confiar nos desígnios de Deus e acreditar sempre que a ciência e a cura sairão vencedoras. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje teremos a palestra da nossa amiga e irmã Lucy Florencio Fernandes, que trará o capítulo 6, O Cristo Consolador. Boa noite.
O Cristo Consolador, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Para me preparar para esse tema, que é tão importante para nós, eu me fundamentei em alguns livros que falam sobre o Evangelho, que estudam o Evangelho, que foi Vivendo o Evangelho, Antônio Baduy Filho e André Luiz, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, Alda Maria Bezerra de Menezes, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, e o Livro dos Espíritos, Kardec também. E aí eu fui construindo em mim esse Cristo Consolador. Primeiro nós temos as revelações. A primeira revelação, Moisés, revela aos homens a existência de um Deus único, Senhor de todas as coisas, muito severo. Aí tivemos a segunda revelação. Jesus nos apresenta um Deus diferente desse apresentado por Moisés. Um Deus que é todo amor, é Pai amoroso, misericordioso, não mais o Deus temido de outros tempos. E a terceira revelação, nós temos a doutrina espírita, que faz ressurgir a mensagem cristã em bases claras e lúcidas, de fácil entendimento, destinada a todas as pessoas, proporcionando consolo, por isso Consolador, auxílio e esclarecimento para a transformação espiritual com base na fé raciocinada. Não é mais é assim porque é. Não, é assim porque existe uma explicação, uma causa, uma necessidade para que as coisas sejam assim. E observando o Evangelho e sendo chamada a atenção mesmo por palestras que eu assisti nesse período todo, a gente percebe que tem uma intenção no Kardec quando ele coloca as bem-aventuranças, começando no capítulo 5 pelo bem-aventurados os aflitos, vou pular o 6, vem o 7º, bem-aventurados os pobres de espírito, depois bem-aventurados os puros de coração e bem-aventurados os mansos e pacíficos. Estes pobres de espírito, puros de coração, mansos e pacíficos, já caminharam um pouco mais em direção ao Cristo. Mas os aflitos, estes precisam do Consolador, do Cristo Consolador. Por isso, entre as 3 bem-aventuranças e a primeira bem-aventurança, nós temos o Cristo Consolador. Porque nós, aflitos, precisamos desse Cristo Consolador nas nossas vidas a cada minuto, né? Nós não podemos viver sem Ele. Nós somos sempre assim, o porquê comigo? Por que eu? Deus não poderia ter feito isso comigo. E Jesus vem nos dizer que nada é feito conosco, senão nós mesmos fazendo isso conosco. Deus nos ampara o tempo todo. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 625, vem uma pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, Jesus. Continuação da resposta. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas se para o homem na Terra Jesus é o modelo, é a nossa mira, é aquilo que nós almejamos, então é pouca coisa, mas não é não. É muita coisa que é planejada para nós alcançarmos. Nós
somos destinados à perfeição. Então, é muito para caminhar e nós vamos conseguir. E no Consolador, Emmanuel responde a seguinte pergunta: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que revela pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes, que pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, é muito grande o plano que nós temos traçados por nós. É que nós queremos cortar caminho e não é assim que a gente alcança o sucesso, né? No Cristo Consolador, no Evangelho, Vivendo o Evangelho, volume 1, vem o seguinte texto: não te entregues ao desânimo e à revolta, ao contrário, cultiva a esperança, ama, perdoa, trabalha e serve, sustentando a fé em Jesus. E na hora mais difícil, quando tudo parecer perdido, lembra-te do Mestre Divino, e Ele, que sempre esteve junto de ti, falar-te-á aos ouvidos da alma, com firmeza e doçura: não tenhas medo, estou aqui. Crê em Deus, crê em mim também. É nosso amparo o tempo todo, não nos abandona, nunca. Jesus Cristo prossegue em sua missão de amparar e erguer todos aqueles que aceitarem seguir seus passos. Oferece seu colo amigo e fraterno às mentes em desalinho, estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Aí a gente percebe o papel de consolador, que traz, essa doutrina para a nossa vida, consoladora, esclarecedora, a presença de Jesus e da doutrina que nos diz respeito a essa consolação infinita para os nossos sofrimentos, e que nós mesmos somos responsáveis por eles. Nós causamos os nossos sofrimentos, porque nós precisamos entender que é necessário mudar as nossas ações, buscando assim eliminá-los, eliminar esses sofrimentos, de nossa vida. Temos a liberdade, ela é indiscutível, mas abusar dela, chega um momento que nós somos freados, e aí o sofrimento que hoje nós achamos que é muito grande, pode ser maior ainda. E hoje nós achamos que, Jesus é para os crédulos. Vamos entender que Jesus é para todos nós. O jugo leve. Também Vivendo o Evangelho, volume 1. Abre, pois, teu coração aos influxos, às influências sublimes da harmonia divina, não permitindo que a nuvem da amargura e da desilusão te obscureça a intimidade. E no momento que te sentires tentado a rogar a Deus que afaste de ti o cálice amargo, lembra-te de Jesus no Horto das Oliveiras e, como ele, de alma repleta de esperança e fé, exclama com humildade e amor: Pai, que se cumpra em mim a tua vontade. Jesus nos convida para irmos até Ele, pois seremos aliviados. Este é o jugo leve, aceitar a vontade de Deus. Ao nos entregarmos cheios de fé e de esperança, acreditando em sua justiça, ao socorrermos o nosso próximo, que às vezes está em situação mais difícil que a nossa, nós conseguimos diminuir as nossas dores, principalmente as nossas dores morais, as nossas tristezas. E esse jugo, esse é o fardo. Se nós entrarmos
nesta onda de pensamento, de obedecermos às leis, de vivermos as leis, amando, respeitando, convivendo em harmonia, não tem jugo pesado. A gente sabe que é muito mais difícil burlar a lei do que respeitá-la. Então vamos respeitá-la. Jesus nos trouxe esta lei que está escrita nas nossas consciências, Ele trouxe à tona. Então, por que continuamos fugindo dela? É o nosso consolo. O Consolador prometido. Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo também lida com diferentes imperfeições da alma, ou seja, as mesmas dificuldades que o Cristo encontrou no tempo dele, o Espiritismo encontrou no nosso tempo, né? As nossas imperfeições. E a semelhança do Mestre Divino, semeia a consolação e ensina a essência do bem, mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. É preciso começar. Batemos na mesma tecla há milênios. Já é tempo, é chegada a hora. Eu nasci nesta casa, eu cresci aqui e eu me lembro com clareza do protetor falando: os tempos estão chegados. Mas nós não nos preparamos e agora parece tudo muito pesado para nós, né? Mas vamos reagir, vamos construir com mais força a nossa fé neste Consolador que está conosco o tempo todo, ou nestes Consoladores, Jesus e a doutrina que Ele trouxe para nós, né? Esse cristianismo redivivo, que Ele anunciou lá atrás. Revivendo os ensinamentos do Cristo, o Espiritismo é, na verdade, o cristianismo restaurado em sua pureza divina, livre das interpretações teológicas. E não adianta nós jogarmos a culpa nas outras religiões com as interpretações equivocadas. Somos reencarnacionistas e sabemos que somos parte dessas interpretações equivocadas. Hoje, colocando o pé na realidade, tentando, corrigir aquilo que nós fizemos de interpretação equivocada, podemos entender a nossa situação, mas não podemos julgar, não podemos apontar. Jesus, pelo amor, traz Deus ao homem. Kardec, pela razão, leva o homem a Deus. Toda essa passagem é do Vivendo o Evangelho, volume 1. O Espiritismo torna clara a mensagem de Jesus. Não mais mistérios e segredos que nós mesmos propusemos por orgulho. Nós deturpamos a doutrina do Cristo, porque no momento da nossa história, dentro da história da humanidade, nos julgamos especiais. Imagina que seríamos iguais a todos. Não, seríamos criaturas especiais. Ainda temos dificuldade em aceitar que somos todos iguais. Temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Por que Consolador? Porque restaura a fé na justiça de Deus, mostrando-nos que nossos sofrimentos, provocados por nós mesmos, porque na caminhada rumo ao progresso queremos atalhos e nos machucamos, Estes sofrimentos são o caminho para a cura, são meios de nos purificarmos, é o medicamento. E que nosso destino é a felicidade. Esforçando-nos, podemos ser reconhecidos como verdadeiros espíritas no combate às nossas más tendências, verdadeiros cristãos. E aqui um trecho do Estudando o Evangelho que, por coincidência, combina muito com o momento que nós estamos vivendo.
Neste período de transição, a humanidade vive momentos importantíssimos para a sua evolução. Momentos que são, para cada um de nós, oportunidades de aferir os valores morais desenvolvidos em nosso íntimo. Ou seja, será que já aprendemos quais são as leis que nós devemos seguir ou continuamos criando as nossas próprias leis? Ainda que grandes perturbações comportamentais revelem a existência de focos epidêmicos graves, sabemos que também existem inúmeros núcleos de companheiros comprometidos com a mensagem do Cristo, doando muitas vezes a própria vida para que seres combalidos e enfermos edifiquem o reino de Deus no coração. Nós temos exemplos. Quando eu falo que nós somos os aflitos, vamos pensar assim: nós conhecemos espíritos que estiveram entre nós, que passavam a noite abdicando das horas de sono em preces, orando por todos nós. Tivemos aqui dentro da nossa casa um desses exemplos. Tivemos outros exemplos mais distantes, para não citar nomes, para não fazer nenhuma injustiça com ninguém. Nós sabemos que para cada 1 milhão de pessoas, porque para a nossa casa não era só Birigui, era uma extensão enorme pedindo socorro, temos um espírito que abre mão daquilo que nós chamamos de direitos, de descanso, de horas de lazer em benefício do próximo. Nós sabemos disso. Por isso, a gente se apega tanto, porque somos os aflitos pedindo socorro e somos socorridos por estes espíritos. Para esses espíritos que se dedicam a nós de corpo e alma, aí então nós podemos colocá-los representados por Jesus, que abdicou, de horas de descanso, abdica até hoje de horas de descanso, em função do nosso adiantamento moral. Então, para esses, o adiantamento espiritual ocorrerá com louvor, porque seu esforço dará ensejo ao adiantamento de virtudes que funcionarão como a chave que abrirá a porta estreita. Passagem para os mundos onde habitam aqueles que entenderam e acataram a lição de amor apresentada pelo excelso facultativo da luz. E nós sabemos que estes espíritos têm tanto amor por nós, que em vez de irem embora, cuidar de construir ou cuidar da construção de caminhos menos difíceis, já que eles conseguem hoje mais leveza para si mesmos, eles ficam aqui conosco, trabalhando por nós, cuidando de nós, nos amparando o tempo todo. Apresentando preceitos benditos, o Mestre Jesus propõe aos espíritas cristãos o alinhamento às verdades do céu, recrutando-os com firmeza para as tarefas que lhes competem como vivência do Consolador prometido, a fim de que as luzes do cristianismo se acendam na terra e em todo o seu esplendor e a expansão sublime do bem e do amor implante o mundo novo, onde a harmonia e a paz plenificarão todos os corações. Aí a gente pensa assim: mas são só espíritos encarnados, mas construíram para eles uma situação de poder escolher e escolhem continuar trabalhando ao nosso lado por nós, Vivendo o Evangelho propõe algumas reflexões e eu aproveitei algumas delas. O Espiritismo estrutura-se na fé raciocinada, compreendendo para crer. Não é crer por crer, não é crer porque alguém fala para mim que aquilo é verdade. Não, eu tenho que entender para crer de verdade naquilo que eu estou entendendo. Alicerça-se no Evangelho, pois expõe o ensino moral calcado nas lições de Jesus. A doutrina espírita desenvolve experimentações científicas,
sem renunciar aos aspectos filosóficos e religiosos. Por que experimentações científicas? Porque foi estudar aqueles fenômenos que eram considerados sobrenaturais, tornando-os naturais. É da natureza. São espíritos desencarnados que provocam, situações em função da presença, às vezes não tão perto, mas da doação de energia que um médium tem, E aí fica parecendo que é fantástico. Não é fantástico, é da natureza, é natural. E o Espiritismo trouxe isso para nós como uma situação natural para as nossas vidas. Filosófico. O Espiritismo propõe para nós uma filosofia de vida. Obedeça às regras e seja feliz. Aceite o sofrimento como cura para suas feridas e seja feliz. Ética, obedecer às regras, obedecer às leis, o modo como você vai viver, o modo como você vai conviver. É isso. Essa é a filosofia do Espiritismo. E a religião, se nos liga a Deus, se ensina para nós um caminho para Deus, um caminho a Deus, é religião. Admite as vidas sucessivas, o que explica as disparidades do mundo, levando-nos a crer na justiça e misericórdia de Deus. Então agora nós podemos, nem sempre nós aceitamos, mas nós podemos entender de onde viemos, para onde iremos e o que é mais importante, por que viemos. Talvez não agora encarnados, porque a gente continua reclamando de algumas situações, mas vai chegar um momento que nós vamos entender a necessidade de cada situação vivenciada por nós. Disciplina, estuda, olha aqui falando da ciência, disciplina, estuda o intercâmbio mediúnico, visando ao aprendizado e ao socorro. Infelizmente, algumas pessoas, e aí entra aquela história, nós queremos atalhos, brincam ainda com a mediunidade. A mediunidade é muito séria, Nós já vimos na história da humanidade pessoas brincando com a medicina e as consequências foram gravíssimas para eles que brincaram. Hoje ainda nós vemos, situações muito difíceis porque as pessoas brincam com a própria saúde. A mediunidade é uma questão de saúde, ela é remédio para o médium, ela é séria, ela é dosada, ela nunca vem em excesso, mas ela precisa ser educada. E o Espiritismo nos ensina isso, que para tudo existe consequência. Faz da caridade instrumento de salvação. Fora da caridade não há salvação. E liga a criatura ao Criador, sem a intermediação de sacerdotes, imagens ou símbolos. É o consolo prometido. Traz de volta o Evangelho em sua pureza original, vivendo o Evangelho. Por último, ainda do vivendo o Evangelho. Não permitas que tuas dificuldades te impeçam o gesto de fraternidade. Conheces o Evangelho e já sabes que realmente o que interessa é o devotamento ao próximo. E para encerrar, numa palestra muito curtinha do Haroldo Dutra, ele fala uma coisa que coloca para nós o que é o Cristo Consolador de uma forma tão resumida, mas tão certeira, que ele diz assim: o Cristo Consolador, o consolo das aquisições eternas e não das vitórias efêmeras. Muito obrigada. Obrigada, Lucia. Que os irmãos que já partiram sejam abraçados na pátria espiritual por mensageiros de luz que os conduzirão à escola espiritual, onde receberão ensinamentos
e esclarecimentos da sua nova condição de espíritos desencarnados. Que eles recebam o socorro e o atendimento nos hospitais espirituais para terem sua cura plena. Que não prejudiquem ou influenciem os irmãos que deixaram no plano terreno e partam para uma nova vida. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Encerrando nossa reunião, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos em corações e pensamentos, nesta casa bendita, onde recebemos o amparo e bênçãos curativas sobre todos vocês que estão nos assistindo, conectados conosco de seus lares, seus entes queridos, amigos, irmãos necessitados, onde quer que se encontrem neste momento. Agradecemos os benefícios recolhidos nesta noite sublime que nos iluminou e nos guiou com amor, graça e proteção. Agradecemos a vida, a saúde, pedindo perdão por nossas falhas e nos ajudando a melhorar a cada novo amanhecer, sempre praticando nossas caridades ao próximo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Vibremos por todos que convivem conosco em nosso lar, em nosso trabalho, e mergulhados neste amor, sejamos gratos a Deus e a Jesus. Vamos ampliar nossa percepção espiritual da vida e refletir sobre nossa programação espiritual e tudo o que podemos fazer para enxergar as oportunidades, para enxergar as providências divinas que recebemos em forma de intuições e orientações. Que sejamos fortalecidos e que nossa fé nos possibilite abrir nossas mentes para vermos a beleza da vida e tudo o que podemos fazer para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. A melhora de tudo e para todos começa na melhora de cada um de nós.
Pai nosso que estais no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Hoje a nossa música será Cura, Senhor. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada a todos vocês que estão conectados conosco de seus lares, e saúde e paz. Boa noite. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor,